E aí galera, hoje eu vou mostrar uma parada muito útil aqui para vocês. Eu andei meio sumido aqui do YouTube ultimamente, né? Mas tô sempre lá colocando coisa no Instagram. Se você ainda não me segue lá, me segue que tem muita coisa legal. E tô com muito trabalho, né? Muita produção aqui. E aí acaba que é, um vídeo aí de 15 minutos que vocês assistem aqui, quem já gravou o vídeo sabe o trabalho que dá gravar uns vídeos desses. Então nem sempre eu consigo dar uma pausa aqui, apesar de muita gente mandar mensagem, perguntando, pedindo, nem sempre eu consigo parar a minha produção para poder gravar, editar e tal. Mas hoje bora lá então. Uma coisa que sempre me perguntam muito ali no Instagram é quando eu faço esse tipo de impressão lá, ó. Cor clara, principalmente branco, no fundo preto, no papel preto. Então eu vou mostrar para vocês hoje aqui como fazer uma impressão com alta cobertura no papel preto. Aí pode ser na serigrafia plana, pode ser no papel, pode ser num acetato, numa sacola, pode ser em qualquer coisa. Mas vou mostrar aqui como é que trabalha com tinta vinílica no fundo escuro, beleza? Então, ó, tem alguns trabalhos que eu faço. Aí a galera sempre pergunta lá, como é que faz para ter uma cobertura dessa? Eu não consigo, eu dou várias demãos e tal. Então eu vou mostrar aqui alguns pontos fundamentais que você tem que se atentar quando você vai imprimir no fundo escuro. É um pouco diferente. Primeira coisa é você conhecer suas tintas. Você tem que conhecer as suas tintas e as cores, porque cada marca tem um tipo de cobertura, as cores também, mesmo as tintas sendo da mesma marca, as cores variam a cobertura também, entendeu? Então não adianta eu te falar assim, a cor mais clara tem menos cobertura que a cor mais escura. Não, não é verdade. Às vezes tem cor mais clara que tem uma alta cobertura, por exemplo, o branco. O primeiro ponto é você conhecer as tintas. Eu vou trabalhar aqui, nós vamos fazer hoje, com essa tinta aqui, que é uma tinta excelente da HB. Na verdade, eu só tô, quem já vê meu Instagram aí sabe que ultimamente só tô usando as tintas da HB, que eles lançaram faz pouco tempo essa linha de tinta vinílica. A HB não tinha tinta, então eles começaram a trabalhar, acho que tem uns 2 anos, que a HB, não sei exatamente como foi, mas parece que eles compraram a tecnologia da Imagraf, que a Imagraf é uma tinta de altíssimo nível. Então essas da HB, elas vêm com o selo Imagraf aqui, então são tintas de altíssima qualidade. Só estou trabalhando com elas ultimamente e assim, vale muito a pena. Então a HB tem esse branco aqui, eles têm dois tipos de branco, o vinílico fosco. Tem o branco normal, que é o IM, estou vendo, acho que eu tenho um aqui. Tem o branco IM normal, que é um branco normal, que eu uso ele mais para fazer mistura, para fazer outras cores. E tem esse branco aqui, ó, esse branco EO ATX, que é tipo um branco de alta cobertura, é tipo um super branco. É um branco com maior cobertura, inclusive a lata é até mais pesada do que as outras cores, é uma tinta bem densa mesmo. Então sempre que eu vou imprimir em fundo escuro, eu uso essa aqui. É uma tinta de alta cobertura, excelente. Outro produto que eu recomendo demais vocês usarem é esse retardador da HB. Ele é diferente do solvente. Ele não é totalmente líquido, sabe? Ele é um pouquinho levemente gelatinoso. Então quando você joga na tinta, ele dilui a tinta de uma forma que a tinta não fica muito líquida, sabe? E ele demora muito para evaporar. Então você não tem problema com entupimento, porque o grande lance quando você não usa uma tinta de alta qualidade, seja no fundo claro ou no escuro, mas principalmente claro no escuro, você acaba tendo o seguinte problema. Vamos lá, você compra uma tinta, não vou ficar citando marcas aqui, mas eu já testei várias outras. Às vezes você compra uma tinta aqui que ela é muito dura, parece uma argamassa, ela é muito dura. Você vai imprimir num fundo claro ou no escuro. Você tem duas opções, ou você trabalha com a tinta muito dura e aí você corre o risco de ficar entupindo a tela, ou você dilui muito a tinta e você perde cobertura, né? Se você, mesmo esse aqui,
mesmo nessa tinta de alta cobertura, se eu colocar demais, a tinta vai perder cobertura, porque você está diluindo a tinta. Esse aqui dilui de uma maneira melhor, ele não deixa a tinta virar uma água, ele mantém a consistência da tinta, então por isso que eu gosto muito dele. Mas então quando você não tem uma tinta de qualidade, você acaba tendo que diluir a tinta demais para você conseguir trabalhar direito, aí você perde cobertura, aí você não vai conseguir imprimir no papel preto mesmo não, tá bom? Primeiro ponto é esse, saber da tinta, conhecer a tinta que você vai usar, saber a cor que você vai usar, porque às vezes não é só o branco, às vezes tem outras coisas que você quer imprimir em tinta em fundo escuro. E aí vou colocar outros pontos aqui que são relevantes também, que acabam que todos se entrelaçam, né? Primeiro ponto é a tinta. Segundo ponto, poliéster. Uma coisa que eu ouço muito quando eu coloco um vídeo é assim: ah, mas me falaram que para trabalhar com papel tem que ser poliéster 120 fios para cima. Não precisa, mito isso, tá, gente? Ó, minhas telas aqui atrás, eu tenho uma tela 120, uma tela 120. A maioria das minhas telas são 90 fios e 77. Até com tela 55 fios eu consigo imprimir no papel, tá? Não precisa ser 120. Na verdade, eu nem gosto de trabalhar com tela 120, porque eu trabalho aqui com papel poroso. Esses papéis que eu trabalho aqui, eles são papéis que eles absorvem um pouco da tinta. Então você não precisa de um poliéster muito fechado. Agora, se você vai imprimir num papel laminado, que é um papel liso, tipo um couché, que é um papel que parece que você está imprimindo num plástico, ele não absorve nada da tinta, a tinta fica toda por cima do papel. Então aí é recomendado você usar um poliéster mais fechado, porque senão a tinta borra, né? Tem que ser aquela camada por cima do papel. Mas mesmo assim, eu imprimo com uma tinta com poliéster 90 de boas. Então, o tipo de tecido que você escolhe vai interferir na consistência da tinta que você vai usar. Se você tem um poliéster muito fechado, você consegue trabalhar com a tinta mais rala. Isso é bom em alguns casos, por exemplo. Você vai imprimir num fundo claro mesmo, você vai fazer uma tiragem grande. Você trabalhar com a tinta mais rala é melhor, porque você economiza tinta, né? Você vai gastar bem menos tinta. E a possibilidade da tinta ficar secando e entupindo é menor, porque você está com a tinta mais rala ali. Nesse caso em particular, eu aqui trabalho com tiragens pequenas, né? Eu imprimo arte, gravura. Então, geralmente os artistas querem aqui comigo 30 cópias, 25, 50, eu não faço grandes tiragens aqui. E eu só trabalho com papel de gravura, que é papel fosco. Então, eu trabalho com tela 77,90 basicamente. A impressão que nós vamos fazer aqui hoje é com a tela 90 fios, tá? Então, tem que ter sempre isso em mente. Conhecer seu equipamento, seu material. Se você vai trabalhar com tela 77, aí você tem que trabalhar com a tinta um pouco mais grossa. Eu gosto mais de trabalhar com a tinta mais grossa, porque quando você trabalha com ela muito rala, escorre mais, depois é mais difícil, mais chato de limpar, então eu prefiro trabalhar com ela mais dura mesmo, tá? Então, ó, tinta, retardador e poliéster. Quando você vai passar o rodo também, você também tem que conhecer ali seu material. A passada do rodo vai depender do tipo de tinta que você está usando, da consistência da tinta, beleza? E aí eu vou mostrar algumas cores para vocês, aqui vou mostrar algumas cores para vocês verem a cobertura, tá? A que nós vamos imprimir hoje, nós vamos fazer nesse papel aqui, nesse papel bonitão aqui, é um Curious azul, então nós vamos fazer a impressão com tinta branca nele. Não é um fundo exatamente tão escuro, mas é um fundo escuro, tá? Assim, se você não tiver esses cuidados, não vai conseguir. E eu não faço só com tinta branca, ó, por exemplo. Essa daqui é com uma tinta azul. Tinta azul no fundo preto. Olha que excelente cobertura. Isso aqui eu dei uma demão só, porque quem já trabalha aí com impressão plana sabe que não é legal você ficar dando mais de uma demão. É meio cansativo.
e aí a chance de ter alguma saidinha é grande. Algumas cores requerem um fundo branco. Ó, dessas tintas da HB, eu já fiz muitos trabalhos com coloridos no fundo preto. A única cor que eu não consegui trabalhar legal mesmo foi o amarelo limão, porque isso aí eu acho que é em qualquer marca. O amarelo limão é uma tinta de baixíssima cobertura realmente. Para você trabalhar com ele, aí o ideal é você dar um fundo branco e depois vir com o amarelo limão por cima. Já outras cores eu consigo. Esse azul aqui foi uma demão só, foi uma passada só, normal. Mas já tiveram outras cores, por exemplo, um amarelo ouro, que eu tive que dar duas demãos. Você dá a primeira, espera secar, dá a segunda. Fica excelente também, tá? Aí eu vou mostrar agora na prática a impressão aqui. Vou fazer na impressora automática, mas o processo na impressora manual é o mesmo, tá? A única diferença é porque aqui é um tamanho grande, é uma impressão chapadona. Se eu for fazer na mão aqui, acaba dando muito trabalho, beleza? Então nós vamos fazer essa daqui. Deixa eu pensar se tem mais alguma coisa que vocês têm que levar em consideração. Acho que é basicamente isso, né? Você olha ali a consistência da tinta que você vai trabalhar, olha o tipo de tinta. Sempre que você for trabalhar com outra tinta que não seja esse branco de alta cobertura, vê a necessidade de dar uma segunda demão. Poliéster bem esticadinho sempre, com uma abertura aí entre 77 fios e 90, já vai conseguir trabalhar legal, beleza? É basicamente isso. Vamos fazer a impressão. Se eu lembrar de mais alguma coisa que é importante aí, vocês se atentarem, aí eu falo ali depois, beleza? Eu vou mostrar antes, eu vou mostrar aqui para vocês verem que algumas tintas não dão uma cobertura tão assim, tá bom? Vou mudar a câmera aqui, que aí vocês vão ver melhor. Olha, primeiro essa daqui. Vocês veem, ó, que tá uma cobertura excelente, tá? Essa daqui, como eu falei, eu peguei um azul, uma tinta azul da HB, misturei e dei uma clareada nela com um pouco desse branco. Então, ele já dá uma melhorada na cobertura do azul. Não é um azul que veio pronto. Eu coloquei um pouquinho de branco nele para clarear e também para aumentar a cobertura. Agora, ó, se vocês olharem esse aqui, vocês vão reparar que o rosa não deu uma cobertura tão boa. Mas isso aqui eu já sabia que ia ficar assim. Eu fiz meio que de propósito aqui, tá? Você vê que o branco, ó, deu uma cobertura legal, ficou excelente. Mas o rosa não. O rosa, esse aqui é o cereja da HB. Então é uma tinta que já tem uma cobertura mais baixa mesmo, é normal. Então o certo aqui, se você quiser uma cobertura alta nesse rosa, o certo é ou dar uma demão de branco e depois o rosa, ou duas do rosa. Você vê que onde está o branco aqui, a cobertura ficou ótima, né? Eu não gosto muito de dar uma demão de branco e depois uma da cor, porque a chance de ficar pequenos risquinhos branco é muito grande. Então eu prefiro dar duas demãos da cor. Prefiro passar, por exemplo, passaria o rosa aqui e depois passaria o rosa de novo, tá? Eu prefiro. Papel é diferente de tecido. O tecido, você passou ali, você colou ele no berço, ele não vai mexer. Então você pode vir, dar um fundo branco, depois vir com outra cor por cima, com outra, que ele não vai mexer. O papel é diferente. Papel eu evito ficar fazendo esse tipo de coisa, porque, por exemplo, eu estou aqui em Brasília, no meio do cerrado aqui, tem dia aqui que durante o dia é um calor dos infernos e à noite faz frio. Então, o papel, ele trabalha. Ele é quase que, é tipo madeira, né? Papel feito de madeira. Então, ele mexe. Então, se você pegar uma tela, você fizer uma impressão aqui no calor, no calor seco, e depois você for pegar essa mesma impressão e colocar ela na tela, se tiver frio e úmido, você vai ver que não encaixa, não bate de jeito nenhum. Então é até interessante quando você vai fazer esse tipo de trabalho, dar duas demãos,
tentar fazer ali num horário próximo para não dar esse tipo de problema, porque dá. Então, você dá um fundo branco aqui e vier com rosa por cima, a chance de ficar uma linhazinha, num fundo preto, uma linhazinha fininha de 1 pixel que ficar aqui de branco, vai ficar perceptível. Então, não gosto de fazer, tá? Tem esse outro aqui que eu fiz, ele tá com uma cobertura legal, foi uma demão, uma passada só, tá? Mas ficou com uma cobertura ótima esse aqui. Então agora nós vamos fazer nesse azulzão e vamos ver aqui como é que vai ficar. Vamos lá para a impressora então. Então bora lá, eu tô com tudo pronto aqui já, tô com a tela no lugar, os batentes. Vou só mostrar para vocês aqui o ponto de diluição de tinta mais ou menos que eu gosto, ó. Colocar um pouquinho, eu faço no olho mesmo, tá? Eu não peso não. Então ó, eu uso sempre o retardador para diluir tinta, nunca uso solvente, tá? O retardador, ele mantém a tinta mole por mais tempo, ele é feito para isso. Eu uso o solvente, que é esse aqui, ó. Esse aqui é o solvente, esse aqui eu uso para limpeza, para outras coisas, tá? Então, é aquele negócio que eu sempre falo. Você comprar os materiais certos, às vezes no primeiro momento pode parecer caro, pode parecer besteira para quem está começando, por exemplo. Eu também pensava assim. Então, a gente pensa, para que tá, o vendedor está querendo me empurrar esse monte de produto, vou comprar só um thinner aqui, diluo a tinta, limpo a tela, faço tudo. Mas você acaba tendo prejuízo, porque a sua tela vai entupir com mais facilidade. Você tem, quem já trabalha com impressão, principalmente em grandes formatos, sabe a canseira que é quando uma tela dessa entope, né? Tem que parar todo o serviço, limpar, imprimir vários rascunhos para poder voltar a trabalhar. Então, quando você usa o produto certo, você vai lá e paga um pouquinho mais caro, num produto correto e de qualidade, no fim das contas você está economizando, tá? Então, eu gosto também de passar um pouquinho de solvente, principalmente que está muito calor aqui, muito seco. Antes de começar a imprimir, eu gosto de passar um pouquinho de solvente aqui na área de impressão, tá? Pega um paninho, ó, põe um pouquinho de solvente e passo aqui só na área onde está aberto na tela. Isso dá uma umedecida e dá uma limpada na tela, que aí... Tomei um choque aqui, né, professor? Que aí evita de quando você jogar a tinta entupa de imediato, tá? Esse tipo de trabalho é bom ter papel de rascunho aqui à mão também. Então, bora lá. Vou aproximar mais a câmera aqui para vocês verem melhor a impressão mesmo, tá? Aí primeiro vamos fazer na folha de rascunho aqui, tá? Eu vou ligar o vácuo, vai fazer barulho, tá bom? Se tiver de fone aí, cuidado.
aparentemente está tudo certo. Então, vou fazer mais um aqui só para confirmar. Aí aqui na minha impressora tem como eu regular a velocidade que o rodo passa, tá? Quando eu quero uma cobertura maior, eu coloco uma velocidade um pouco menor no rodo, tá? O rodo mais lento acaba tendo uma descarga maior de tinta. Então, vamos ver agora aqui como é que ficou. Olha aí, que excelente cobertura. E essa arte aqui, ela é um pouquinho complicada, porque tem um furinho na tela, vou tampar. Porque ela é praticamente sem margem, né? Vocês estão vendo aí, ó, que ela vai até o sangramento do papel, ó. Então ela é uma arte sem margem, ela dá um pouquinho de trabalho para imprimir. Vou mostrar aqui para vocês, ó. Vamos continuar aqui, eu vou tampar. Deixa eu olhar aqui aonde está esse furinho. Tem uns 3 furinhos aqui que eu vi. Passou batido na hora. Pronto. Ó, vocês viram uma coisa que eu fiz aí, né? Que eu dei 2 passadas. É uma coisa que eu gosto de fazer. Deixa eu abaixar a tela aqui. Para a tinta não ficar escorrendo. Tá? Então, ó, uma coisa que eu gosto de fazer quando eu estou imprimindo assim é dar 2 passadas. Porque aí você não são 2 demãos, né? Uma demão você tem que esperar a tinta secar para dar a segunda demão. Isso aqui são só 2 passadas. Então eu gosto que você tenha uma descarga de tinta maior. Olha aqui o resultado. Excelente a cobertura. E lindo esse trabalho aqui, é do João Henrique. Tá muito bonito, tá? Aí, galera, seguinte. Eu tenho 20 cópias para imprimir dela aqui. Então eu vou fazer as outras todas. Quando eu terminar aqui, eu mostro o resultado final, beleza? Serviço concluído aqui.
Já fiz até a parte chata de limpar as coisas, tudo limpinho já. O trabalho ficou excelente, ó. Tenho certeza que o João Henrique, que é o artista aqui, que me contratou para fazer essa impressão, vai adorar o resultado. Manda pra mim, ou aqui nos comentários no YouTube mesmo, ou me chama lá no Instagram, comenta lá, manda qualquer dúvida, sugestão de vídeo, ou um tema que você acha interessante ser abordado aqui, beleza? E aí, também quem tiver com dificuldade de fazer impressão em fundo escuro e depois desse vídeo fizer, seguindo as dicas que eu dei, e conseguir legal, me manda foto do resultado aí. Eu acho massa quando a galera me manda foto, vídeo, fazendo algum trabalho que eu contribuí de alguma forma.